Pessoal, seja bem-vindo aqui no canal Casamento Magnético e eu sou o Sandro Leite, casado com... Kemily Leite, estamos aqui para mais um episódio e dessa vez nós vamos fazer algumas perguntas um para o outro. Eu acho que é legal porque a gente vai descobrir aqui agora, porque nenhum de nós dois vimos as respostas, as perguntas antes de ChatGPT montar, então vamos descobrir agora. Algumas perguntas para ele, depois ele vai fazer as perguntas para mim também. E o primeiro aqui é para saber se ele me conhece de verdade. Isso aqui tem muito a ver com o mundo feminino. Qual é o meu gatilho de estresse número 1? Quando eu não sou claro com as situações. Na minha mente, eu entendi, já resolvi, mas não falei. E isso aí, às vezes, dá um pico de estresse gigante. Olha, ele acertou de primeira. Olha, que coisa impressionante, hein? Será que aconteceu algo recente? Não saberemos. Eu não sei, pessoal, mas uma coisa eu aprendi nessa vida. Não há casamento perfeito, mas existem casamentos que estão em construção aí. Isso é uma coisa muito boa. É verdade, gente. Eu acredito que a maioria das mulheres se identificam com isso. Nós gostamos muito das informações completas, claras e no momento certo e antes de acontecer um problemão, né? E meu marido é um péssimo fofoqueiro, entendeu? As pessoas me contam uma coisa e... o Sandro já sabia, ele não te falou, deu? Sempre olho assim pra ele. Não, ele não me falou, então é porque, sei lá, é a memória seletiva, não é mesmo? Eles vão lembrar do que é para preservar a nossa família, a proteção. Se for alguma coisa aí, algum detalhe que na cabeça dos homens não vai mudar, ele não vai me falar. Às vezes isso me causa um pouquinho de estresse, porque, gente, eu sou neurodivergente, né? Então minha cabeça precisa de detalhes e coisas minuciosas para seguir com a vida. E ele é um cara de poucos detalhes. A verdade é a seguinte, pessoal, cara fofoqueiro que fala demais as emoções, que fica contando muita coisinha, meu. Esse cara, além de ser muito infantil, ele tá com algum problema na sua masculinidade, porque não faz parte. Não, mas entre a gente fofoca um com o outro, Às né? vezes rola, né? Mas não é assim uma coisa que deve ser habitual, né? Do mundo masculino. Mas a gente ri muito junto. Quando é fofoca que não tem nada a ver, às vezes ele lembra de me contar. Quando rola alguma coisa boa aí pra gente rir. Quando não é nada sério, sabe? Nada importante, assim, dele. Deixa eu te contar uma coisa. Na sexta-feira à noite do casal, às vezes sim, mas o que não dá é pra viver mimizento aí contando coisa. Verdade. Bora lá, vamos lá, gente. Qual é o meu jeito de pedir carinho sem pedir carinho? Eu percebo na forma de olhar. A forma que você me olha, eu já consigo ver que você está carente e eu preciso estar perto. O jeito que você me olha. Vai dar namoro. Tá, que bom que precisa só olhar, né, gente? Só olhando. Nossa, mas é engraçado, eu não sabia disso. Mas assim, eu sei o jeito que você está pensando ou querendo agir pela maneira que você me olha. Ou até mesmo algum movimento assim, facial. Mas na hora do carinho um olhar já diz tudo. Que bom ter um marido especialista em leitura corporal, não é mesmo? Nessas horas, isso é uma grande vantagem. Vai ver, é por isso que ele é um marido tão bom, né? Acho que você deveria dar aula assim, ó. Leitura corporal da esposa. Olha, tá um Como bom produto ler aí. o comportamento da sua esposa para que seja poupado palavras, né? Para que ela seja poupada de ficar falando o tempo todo. Seria muito bom. Né? Uma pergunta. Nossa, essa aqui eu não sei não. Se eu sumisse por 3 horas, onde eu provavelmente estaria? Eu nunca sumi, né? Assim, desapareci, te dei perdido, né? Mas se você sumisse por 3 horas, eu acho que você estaria no quarto dormindo. Descobrimos aqui que realmente eu já sumi, né? É que o Sandro acorda 5 da manhã, às vezes 4:30. E
Gente, sem chance, entendeu? Eu, assim, pretendo, né? Pretendo seguir o milagre da manhã, ser uma pessoa que acorda às 5 da manhã. Por enquanto, não estou nesse nível. Então, eu vou acordar ali 7 horas, 8, dependendo do estado de humor, 9 horas. E já aconteceu mesmo dele mandar bom dia, meu amor, como estão as coisas? E demorar bastante para eu responder. Então, é isso. Mas é sempre pela manhã, né? Sempre pela Eu manhã. não sou uma pessoa de dormir à tarde, porque eu sou aquele típico tipo de pessoa que se cochilar à tarde, aí eu viro à noite, eu não consigo dormir. Então, eu posso estar muito cansada que eu espero a hora certa de dormir. Então, eu não sou muito de dormir. Eu durmo pouco, mas geralmente eu durmo enquanto o Sandro está acordado, que no caso é 5 da manhã. Vamos lá. Olha o segredo, olha o segredo. Qual elogio funciona comigo 100% das vezes? E 100% das Você me elogiou vezes. naquilo, não tem erro. Eu vou ser uma mulher mais feliz naquele dia ou vou fazer o que você quer. É o elogio que fala sobre a tua maternidade. Poxa vida, é verdade, é verdade. Eu já sabia disso. Todo elogio que envolve a tua maternidade, você se sente completa e aí muda o dia. Sabe que até quando eu posto alguma coisa no meu Instagram, assim, que a gente tem que sempre lidar com os haters, porque as pessoas não têm interpretação de texto hoje em dia. Quando se trata de alguma coisa da minha maternidade, eu fico com raiva e excluo o comentário. É que é um tópico sensível para qualquer mulher, porque a gente sabe o quanto a gente tem que se reinventar e se refazer. E quando a gente se esforça, a gente talvez seja a hora que a gente mais se esforça, né? Porque tem um pequeno ser novo ali que você é o adulto, você tem que se adaptar, então você se sacrifica muito, mas vale muito a pena. E foi um esforço muito grande para eu me sentir uma boa mãe, né? E eu acho que nenhuma mãe se sente uma boa mãe completamente. Demora muito para a gente se desfazer das nossas autocobranças, das nossas feridas emocionais, né? Principalmente mulheres que tiveram que se automaternar, que foi o meu caso. Então, é verdade. Você tem razão. Você é muito esperto. Hoje eu tô afiado, gente. Tô Meu Deus, pronto. ele sempre tá afiado, não se iludam. Ele sempre está afiado. Até quando ele erra, ele está afiado. Afiado. Eu vou dar uma dica para os homens aí, ó. Fique atento, homem. Não deixe de estudar a sua mulher. Seja assim, o motivo Uhum. mais importante da sua vida é aplicar um momento do dia para revisar e estudar a sua mulher, porque isso faz toda a diferença no casamento. Uhum. É prestar atenção, é entender que Deus, por bondade, colocou essa pessoa ao teu lado e é responsabilidade nossa cuidar. Sim, tem aquele filme A Prova de Fogo, que eu não lembro exatamente o ano, mas faz tempo. E tem um diálogo entre o protagonista e o amigo dele, o Caleb, que inclusive é por causa deste personagem que o nosso filho Caleb se chama Caleb também, é um dos motivos que a nossa pequena Ana amava aquele filme e ela era pequenininha e ela dizia: Eu quero ter um irmão chamado Caleb. E tem um amigo dele que eu não lembro o nome agora e ele fala muito sobre isso, né? Que está no livro Desafio de Amar, que também é dos irmãos Kendrick que fazem o filme, sobre você continuar estudando. Né? Eles fazem a comparação que é como se fosse o colegial, a faculdade, uma pós-graduação, dessa forma. E aí até o amigo dele brinca e fala: Eu ainda não me formei nessa faculdade, né? É interessante o diálogo porque rola um assunto sobre, o teu casamento é perfeito, o teu casamento é bom. Daí ele fala, não, nem sempre foi assim. Já fui casado uma vez e eu fiz com que o meu casamento acabasse porque eu não tinha uma dedicação para minha mulher. Eu achei interessante porque lá no filme relata uma coisa que é do mundo real, que os casamentos não dão certo porque os homens não se dedicam o suficiente para aprender, ser humilde, reconhecer as coisas e fazer a coisa certa. Eu acho engraçado assim que realmente é um trabalho em conjunto. A mulher, ela sempre é a pessoa das ideias, né? Isso em tudo. Vamos fazer isso em casa, vamos viajar para tal lugar. E assim também para investir no relacionamento. A mulher
costuma ser a pessoa que fala, olha, eu acho que a gente devia mudar isso, a gente devia mudar aquilo. E realmente, se o homem topar, essa mulher, ela já teve a ideia, ela vai se dedicar. E se ele topar e se dedicar também, não tem como dar errado. Vai ser desafiador? Vai, mas errado não vai dar, né? Não, não dá, não dá. Bora lá, próxima Agora, pergunta. agora é você que vai fazer. Sim, então vamos virar a mesa aqui do jogo e vamos falar agora as perguntas para que a minha amada Ai, meu esposa Deus. responda aqui. Tô O nervosa. humor do casal. Se no nosso casamento fosse um filme, qual seria o título? Qual seria o título? Uhum. Um viúvo em apuros. Um viúvo em apuros. É porque Acho que faz sentido. quando a gente se casou, se tratava disso, né? E apesar de nós já estarmos casados há 11 anos, e quando a gente se casou, o Sandro já era viúvo há 1 ano, as pessoas ainda têm essa imagem dele, as pessoas da nossa convivência, elas têm essa visão do viúvo que se casou de novo com uma moça mais nova, e eles são hoje muito felizes. Ele é um sortudão, né? É mais ou menos por aí. Porque é Mas isso eu que acho a que gente seria um ama. dorama, né? Se fosse um filme, seria um dorama. Um doraminha. É que na cultura deles a viuvez é tratada de uma forma diferente. A minha cabeça já pensando muito. Mas é isso aí. Mas vamos lá. Quem é mais provável de esquecer onde deixou o celular, fazer drama e pedir comida extra? Opa, não, peraí. São 3 coisas, São né? 3 coisas, vamos lá. Quem é mais provável de esquecer onde deixou o celular, fazer drama e comer e pedir comida Nossa, extra? eu sou os 3. Eu sou os 3 com certeza. A gente vai em um restaurante, a gente não é de comer muito. E o Sandro sabe que se eu comer a mais, por isso que a gente até janta cedo, eu já fico passando mal, eu não consigo dormir, e enfim. E às vezes a gente tá num restaurante um restaurante novo, que é tudo muito gostoso, e eu quero muito provar outra coisa do cardápio, porque eu gosto muito de cozinhar, eu gosto de estudar muito sobre isso. Então eu falo, olha, tem esse prato aqui que eu ainda não achei em nenhum restaurante, eu também quero pedir ele. E o Sandro fala, ó, tem certeza? Você não vai passar mal depois? Tudo bem, vamos pedir, mas você tem certeza? Mas eu já fico pedindo a autorização dele para ele me impedir disso, porque senão depois eu não vou conseguir dormir. Sobre esquecer o celular, assim, é tão normal eu esquecer, né? Porque a gente carrega o celular, às vezes eu tô ali ouvindo alguma coisa que eu gosto, tal, enquanto eu vou lá para ver alguma roupa, daí tô ali na cozinha, tô na lavanderia e eu já pergunto, alguém viu meu celular? Daí as crianças já estão até acostumadas a ir uma para cada canto e elas já sabem os lugares que eu deixo. Então são 4 pessoas da minha casa se movimentando para me ajudar a encontrar o celular. Me perdoem por isso. Qual é a outra? Sobre pedir comida extra. Ah, e fazer drama? Ah, sei lá, né? Isso. Talvez mais na nossa casa é a Maria Fernanda, mas entre nós, sei lá, eu nunca vi meu marido fazer drama em toda a minha vida. Eu postei um vídeo que é meme de um áudio de um homem chorando, que eu não sei quem falando que era o meu marido, e um monte de mulher veio ofender o meu marido e ofender a mim, ofender o Sandro, e eu falei, nossa, eu nunca nem ouvi o Sandro chorar, é um meme, caramba. Então é isso, meu marido nunca fez drama em toda a vida dele, eu acho. Acho que ele nem chorou quando nasceu. Eu acho o seguinte, gente, o meu pai nunca fez drama, então não tem por que eu fazer drama. Só dramas internos que talvez eu nunca fique sabendo, sei lá. Exatamente. Vamos lá então para mais uma pergunta. Qual frase sua eu imito perfeitamente? Nossa, o Sandro é um imitão. Ele me imita o tempo todo pra ficar zoando. Sabe aquele típico sanguíneo que fica zoando a pessoa que ama? E até eu descobri que isso era uma linguagem de amor, eu ficava muito brava com ele, porque eu sempre fui muito séria. E depois eu descobri que quando os homens fazem isso é porque eles amam a gente. Então ele me imita o tempo todo, ele imita o jeito que eu falo, ele imita o jeito que eu olho, o jeito que eu como, mas a frase que você imita perfeitamente, eu não sei dizer uma frase específica, você sabe dizer uma? Custo-benefício. Gente, Um adendo. isso já virou uma zoeira interna a ponto da equipe no meu aniversário falar que queria dar um bolo escrito custo-benefício, porque
Eu sou uma pessoa que pesquiso demais. Eu pesquiso demais para comprar. Eu pesquiso categorias de restaurante para eu ver o valor, o que as pessoas estão falando. E tudo eu falo, isso tem um ótimo custo-benefício. Então já virou uma piada de todo mundo já. Olha só essa daqui. Qual foi a briga mais idiota que já tivemos e hoje é engraçado? Você postou sobre isso uma vez, acho que da salada. Da salada. Deve ter tido várias outras, né? Bestas assim. Mas a da salada foi muito engraçada, porque obviamente que a equipe foi muito legal, né? Eu contei essa história, a gente estava no carro um dia que eu gosto de salada muito azeda e a gente, tipo, tinha 2 meses de casado. E a gente, como um casal da igreja, a gente não morava junto antes de casar. A gente não tinha essa convivência de rotina antes de casar. E a minha mãe sempre fez salada azeda, eu também fazia. Mas assim, gente, é muito, muito azeda mesmo. Meu paladar ama coisa azeda. E os do Sandro não. Então, a gente almoçou e ele ficou com a cara fechada. Eu falei, o que aconteceu dele? Eu não sei o que aconteceu que você colocou tanto limão na salada. Cara, eu fiquei assim, ele só pode estar de brincadeira com a minha cara. Eu fiz a comida, alimentei 2 crianças que eu adotei, que eram dele, e ele tá preocupado com a salada. Eu olhei pra ele e falei, faça a sua própria salada. E saí andando. E depois disso, eu comecei a dosar mais, porque eu achava muito empenho, né? Cada um comer a sua salada, né? Não tinha cabimento e tinha outras coisas que ele fazia por mim também. Mas o pessoal da equipe foi bem gente boa lá e deixou a história mais amenizada. Mas todo mundo ficou lá nos comentários, né, amor? Por que não mandou ele fazer a própria salada? Eu mandei mesmo ele fazer e daí ele foi me pedir perdão e falou que foi muito idiota aquilo. E eu também pedi perdão porque, poxa, não custa, né, também. Eu gosto de salada sem tempero. Aham. E até hoje, às vezes eu sem querer, eu acho que dependendo do humor, eu ainda ponho muito limão na salada e eu vejo que ele não come, sabe? Ele, não tô afim de salada hoje, mas é porque ele viu eu temperar, é ou não é? Exato, porque sim, gente, eu sou acostumado com isso já. Comer salada sem nada. Pra mim, só o sal já tá bom. Mas também, se não Sim. tiver, bora. Aí hoje, de vez em quando, eu faço o potinho. Gente, depende do humor. Depende do humor. Você tá ali fazendo comida, um monte de criança, aquela correria. Dependendo do humor, eu já espremo o limão ali. Dependendo do humor, eu faço no potinho. E a equipe foi muito fofinha, só colocou o meu lado bom. Não, mas vamos pensar um pouco, né? Como tem cara mimizento, né? Porque tem cara que parece que, não sei, meu, tá no corpo É, errado, não o, pode. Porque reclama de tudo. o Sandro, assim, sinceramente, eu hoje, analisando, não tinha por que eu ter tido essa reação. Porque o Sandro nunca reclama de nada. Ele nunca reclama. E foi uma situação que quando ele reclamou, eu já joguei já veio um monte de coisa na minha cabeça, né? Pô, tudo que eu faço me falar dessa salada, né? Mas assim, uma pessoa que também nunca reclama, quando ela vai reclamar, não custa a gente também dar, né? Dar uma moralzinha, porque eu já fui uma pessoa que já reclamei demais e o Sandro sempre foi paciente comigo, então a gente tem que analisar todo o contexto. Mas a galera dos comentários, não. Teve gente que dizia até que a gente não deveria ter casado, porque a gente não gostava do mesmo tipo de salada. Gente, é sério. Sério mesmo, a galera do Instagram tá precisando entrar num grupo de saúde mental. A coisa tá bem grave. Vamos lá, mais uma pergunta aqui, ó. Se eu fosse um personagem, qual eu seria quando estou com fome? Nossa, tá, essa pergunta é pra mim ou pra você? Eu tô perguntando pra você e você me responde qual Se, personagem que eu seria. se você fosse um personagem, qual você seria quando está com fome? Uhum. Você não é uma pessoa que fica mal-humorada com fome, mas um personagem lá em casa que a gente sempre diz que você é o Harvey Specter, de Nossa, Suits. Quando eu foi conheci, bom. assim, ó, o Sandro, ele é um cara bonzinho, bondoso e gentil e tal, e até assim, eu acho muito engraçado quando eu vejo os caras no Instagram xingando ele, porque os caras não chegam aos pés dele, sabe? Os caras entram lá no comentário para ofender ele, porque ele posta coisas defendendo nós mulheres, ou sempre tem algum cara que quer dar uma zoada assim na comparação de aparência e tal.
Eu fico pensando, cara, eu casei com um marido tão extraordinário e esses caras não fazem noção, porque eles são um bando de burros, assim. E só que tem esse lado do Sandro, que é um lado que lá em casa a gente não vê muito. Quando a gente se conheceu, o Sandro era muito jovem, eu também. E eu lembro de quem é de fora ver esse lado do Sandro, que é aquele lado bem Harvey Specter, que se dane o que você pensa, é isso, acabou e sai andando, sabe? O Sandro era. Assistam lá, daí vocês vão entender. É exatamente o mesmo perfil. Tirando aquele lado promíscuo que o Harvey Specter tem de pegar a mulherada, que esse é um problema que, graças a Deus, o Sandro nunca teve, né? Então. E vale a pena até analisar um pouquinho por que ele teve esse problema, pelo Isso. menos a série retrata, e é o que muitos homens também carregam, Que é um né? problema com a figura da mãe. E ele acabou tendo, Um pai passivo. sofrendo um abuso sexual ao ver a mãe tendo um relacionamento com outra pessoa, não sendo o pai. Isso também é um abuso. E aí despertou nele uns gatilhos, né? E esses gatilhos levaram ele a ter um movimento na vida adulta que era não ter um relacionamento sério, não ter um relacionamento constante. E ele tinha algumas questões, né? Que era não se relacionar com mulheres casadas, mas também não se casar e ter uma vida de promiscuidade muito intensa. Sim, inclusive o personagem foi para a terapia para resolver os seus problemas. Isso é uma coisa bem bacana que a série trata, né? Ele se trata, aí ele sai daquela pose, até nisso vocês são parecidos. Porque daí ele sai daquela pose de eu não preciso disso e tal, e depois começa a falar para as pessoas das coisas que ele teve que se curar. E eu vi o Sandro viver esse processo, porque o Sandro era bem orgulhoso, assim, também, como todos os homens masculinos quando ainda estão trabalhando, né? Ele não queria trabalhar as questões dele e eu obriguei ele a fazer terapia. E hoje ele simplesmente é um cara que ajuda várias pessoas do mundo inteiro. Então, de nada. De nada, mas a verdade é essa, né, gente? O orgulho, ele só se sustenta enquanto tem uma ferida emocional mal curada. Depois que essa ferida emocional é curada, a pessoa volta no seu estado normal, que é um estado de humildade, compreensão, participação, cooperação e coisas assim. Então, se o teu marido aí está com algum problema e esse problema está atingindo o teu casamento, ele tem uma ferida emocional que precisa ser tratada e precisa ser curada. O último tópico de perguntas e vamos encerrar. Casamento que dá certo, vamos lá. O que mudou na sua vida depois de casar comigo? Poucas coisas. Absolutamente tudo. Explico por quê. Eu estava viúvo, já fazia 12 meses, certinho, fiquei viúvo. 12 meses, passei o processo do luto, né? Quando deu certinho, né? No dia 11 de agosto de 2014, que deu um ano certo da minha viuvez, um mês depois, parece que eu já era outra pessoa, e aí eu enviei para você aquela mensagem dizendo assim, de uma forma muito clara, muito objetiva, vou casar com você. E desde aquele momento que os meus olhos se abriram, as escamas caíram e eu vi a tua beleza, além da beleza externa, né? Eu entendi quem você era, eu vi você, como diz lá no filme o Avatar, eu vejo você, eu vejo você, eu vi você. E ali eu entendi que você era a mulher da minha vida com quem eu deveria casar. E aí nós nos casamos e desde lá mudou tudo, absolutamente tudo. Tudo na visão de mundo, na visão do que é casamento, na visão do que é família, na visão do que é ser o Sandro. Aprendi muito, passamos por muitos desafios e eu sei que a vida é assim, mas estar casado com você é muito bom. Obrigada. Se eu fosse responder essa pergunta, eu também diria que mudou só algumas coisas na minha vida, imagina, né? Imagina, pouquinha coisa. O que você aprendeu sobre amor comigo que não tinha aprendido antes? Eu aprendi que amar é decidir. Foi lá no início do casamento quando eu entendi
que amar é mais do que sentimento, amar é uma decisão consciente. Então, num momento bem desafiador, eu olhei para você, estava bem vulnerável ali, e eu falei, não, eu vou cuidar dessa mulher porque eu decidi amá-la. Naquele momento, foi a coisa mais importante que eu aprendi em toda a minha vida. Amar é uma decisão. Amar a mulher é uma decisão, amar os filhos é uma decisão. E só homens de verdade estão prontos para decidir. A verdade é que os motivos pelos quais eu casei com o Sandro foram muito racionais, sabe? Eu olhei assim, olhei pro Sandro e pensei numa pessoa que eu gostasse de conversar, de estar junto. Eu pensava assim, se a gente precisar passar 24 horas junto, vai ser prazeroso? Eu vou gostar? Vai ser agradável? Se a gente precisar fazer tudo junto, vai ser bom? E eu vejo que eu acertei muito em pensar isso. Por isso que a gente se casou tão rápido, por isso que a gente tinha tanta certeza, porque a gente tinha uma conexão emocional muito fora, não dava para explicar isso. Mesmo quando a gente era só amigo, a gente tinha o mesmo pensamento ao mesmo tempo, falava as mesmas coisas, tanto que os nossos amigos em comum, que conheciam a gente há anos, quando o Sandro ficou viúvo, mesmo a gente não tendo o amor eros, a gente não tinha atração um pelo outro, era só um respeito e uma amizade, eles já tinham certeza que a gente ia se casar. Porque as pessoas viam essa conexão que a gente tinha, que era muito especial, muito até esquisita, não tinha explicação. E a gente via que realmente Deus tinha um propósito para esse casamento, Deus nos uniu justamente por causa disso. E apesar disso, de tudo isso, a importância de eu ter me demonstrado vulnerável, porque eu vim de uma família de mulheres muito fortes que não baixavam cabeça para homem e que se o homem fizesse elas não pediam, não esperavam eles fazerem. Então eu vim com esse ritmo e quando a gente perdeu o nosso bebê, né, ali o Sandro me viu desmoronar, né? Ele viu que ele nunca tinha visto que era eu não ter forças para fazer mais nada. E foi nesse momento que a gente viveu a fase mais difícil da nossa vida, do nosso casamento. Quem já passou por isso sabe, né, como é difícil um casal se reerguer depois disso. Mas a gente lutou, o Sandro mudou totalmente, sabe? E fizemos terapia. Ele foi lá na minha psicóloga, eu não sei o que aconteceu naquela conversa, e ele voltou totalmente mudado. E depois disso, nosso casamento foi para outro nível. Então, enfim, façam terapia. Deixa eu falar uma coisa para os homens. Homens, teu casamento vai dar certo no dia que você decidir amar essa mulher, e no dia que você for humilde o suficiente para entender que Deus colocou essa pessoa na tua vida. A partir desse dia, tudo vai mudar. Existem desafios na vida de um solteiro e existem desafios na vida de um casal. Então a ideia é a seguinte: qualquer casamento no planeta pode dar certo, sim, se os dois quiserem. É isso mesmo, eu fiquei meio emocionada agora, eu tô meio emocionada hoje. Qual pequena atitude minha faz muita diferença? Eu já falei sobre isso uma vez, mas eu repito. É a disposição que você tem para recomeçar. Para mim, é a coisa mais importante. Ah, eu falhei. Gente, não tem. Todo homem falha. Todo homem falha. Falhei, errei. Tá, esqueci um negócio, esqueci de avisar, esqueci de falar. Tudo bem. Você vai, fala às vezes e tudo mais, mas pronto, resolvido, vida que segue. Porque a coisa mais terrível que tem é ficar puxando coisa lá do passado. Não tem homem que tolera isso. Não tem homem que suporta isso. Porque tem coisa, gente, que já passou. Enfim. É que assim, gente, tem um ponto do temperamento colérico em que as pessoas não entendem. O colérico é prático. Então ele vai chegar, ele vai falar uma coisa que ele não tá gostando, ele vai dar um feedback para você, e depois que ele falou, a vida vai seguir normalmente. Claro, né, que tem vários fatores que podem modificar essa ordem que eu estou explicando aqui, né, como o ciclo, enfim, várias coisas, mas no geral é isso. Então, quando a gente casou, que eu chamava o Sandro e falava as coisas que eu não tinha gostado, ele já ficava meio assim.
né? Quando a gente namorava, por exemplo, teve umas situações que a gente passou em relação ao comportamento das meninas, que eu cheguei pra ele, né? Porque muita compensação, perdeu a mãe, aquela coisa toda. E aí eu vi um comportamento que eu cheguei e falei assim, ó, isso aqui não vai poder continuar se a gente for casar. Vai ter que acontecer isso e isso, porque senão eu vou pular fora. Claro, né? Eu falei isso, gente, por quê? Porque eu era uma jovem impetuosa, colérica, que eu tratava as coisas assim. O Sandro ficou preocupado, que ele pensou, meu Deus, ela vai me largar. Ele chegou desesperado, achando que eu ia largar ele na semana do casamento. E eu não ia fazer isso. Entende? Eu falei pra ele, todas as vezes que eu te der um feedback, claro, né? Não falando essa frase besta de dizer que vai sair fora, porque isso é ridículo, e foi ridículo da minha parte, mas eu falei, toda vez que eu te der um feedback negativo, vai ficar tudo normal entre a gente. Eu só preciso falar o que eu penso, porque casamento é isso, e eu quero que você faça o mesmo. E o dia que ele entendeu isso, o dia que as crianças também entenderam isso, né? Às vezes eu ia corrigir as crianças, eu falava, ó, esse comportamento não foi legal. A mamãe conhece a tua identidade, você tem que agir assim, assim, assim. O Caleb, né, às vezes chegava pra mim e falava, então quer dizer que eu não sou um bom filho? Eu falei, você é um excelente filho, mas a mamãe sempre vai te educar. Então todos eles já entendem assim. Claro que eu falo com amor, com respeito, eu dou feedback, mas eu sigo normal. Eu cheguei, falei uma coisa ruim, eu vou lá, né, eu não gostei disso, amor, a gente precisa mudar isso aqui, mas eu vou lá, agrado ele, beijo. E no início ele falava, então tá tudo bem? Eu falei, claro, só porque eu falei uma coisa que eu não gosto, não quer dizer. E ele admira isso hoje, né? Melhor do que a pessoa ficar lá calada, não falar nada e começar a tratar o outro com frieza. Eu acho isso desumano. Essa tal da greve do silêncio Não, ela é muito ruim. é muito infantil, gente. É extremamente infantil. Então, homem de verdade resolve. Ah, tudo bem, não estou bem para resolver agora. Estou com a cabeça quente. Vamos resolver amanhã? Tudo bem. Mas uma semana, um mês, 2 anos, sem conversar. Gente, é um absurdo. Sandro, mas tem, gente. 2 anos. Então, assim, ó. Homem de verdade está sempre pronto a aprender e não tem nada de ruim nisso. Então vamos lá para a última Vou deixar a última pergunta. pergunta para você. Deixa comigo então. Vamos lá. Qual é a nossa maior força como casal quando o caos bate? Olha, a gente decidiu assim, um pelo outro e acabou. É claro que foi um processo para chegar nesse ponto, porque eu tinha a imaturidade de tudo colocar a culpa no Sandro, que na minha cabeça a culpa era toda dele, mas isso não ia adiantar bolufas. Então ele chegava para mim e falava: vamos resolver o problema ou vamos ficar acusando um ao outro? E eu aprendi muito isso com ele. Então, assim, não importa o caos que aconteça, que de tempos em tempos todo casamento, família passa por isso, a gente combinou de que a gente iria se unir e ninguém ia interferir nisso. Então, assim, com a maturidade a gente foi descobrindo que a gente só tem um ao outro mesmo, sabe? É muito legal as pessoas que têm ali muitos amigos e familiares para contar, mas na hora do vamos ver é um pelo outro, então a gente não abre mão disso. Até em situações pelos próprios filhos, a nossa lealdade é um com o outro acima de qualquer coisa. Por quê? Porque os filhos vão crescendo, vão se tornando adolescentes e a gente não sabe o momento que eles vão querer implantar o caos porque eles não conseguiram alguma coisa que eles não gostaram. Então a gente sempre se combinou, a gente sempre assim colocou o outro em primeiro lugar mesmo, o que o outro pensa, o que o outro sente. Eu digo sempre, né? Mas teve momentos que na emoção, tanto o Sandro quanto eu não fizemos isso. E a gente aprendeu muito com isso. E outra coisa é que a gente decidiu não se maltratar. Porque assim, gente, o Sandro é sanguíneo e eu sou colérica. São dois temperamentos que na hora da raiva pode acontecer a Terceira Guerra Mundial. Logo que a gente casou, a gente tinha muito atrito, muita grosserias, assim, grosserias um com o outro por causa do nosso temperamento. Então teve um dia que a gente sentou e falou, a gente vai ter que decidir não fazer isso, porque isso pode plantar uma raiz de amargura no coração que prejudique a nossa relação lá na frente. E a gente se combinou isso e é assim, pode estar o maior estresse que for, a gente trata o outro com gentileza, fala por favor, fala obrigado. E se sair alguma palavrinha fora de eixo, o outro
já pede perdão imediatamente, sabe? Já falou, já pediu perdão, ou o outro que ainda não percebeu fala, não gostei disso. Ah, é verdade, me perdoe. Nossa, isso faz toda a diferença, porque isso mantém a nossa paixão, assim, de uma forma tão grande, sabe? Por causa disso. Então, isso é incrível. É isso. E é assim, né, gente? Minha esposa deu uma sugestão há 11 anos atrás. Vamos ter a noite do casal. E foi ali, na noite do casal, que muitas coisas fizeram sentido. Porque era naquele ambiente, fora de casa, um lugar neutro, que nós discutimos algumas coisas ruins, difíceis, né? E a grande beleza disso é que quem vai fazer escândalo num restaurante? Ninguém. Quem que vai ficar birrento num lugar desse? Ninguém. Então ali nós fomos nos educando, estruturando essa parte que todo mundo enfrenta. Então eu digo sempre, a noite do casal, independente se fora de casa ou dentro de casa, é importante que você tenha um tempo para vocês. Claro que a gente fala assim, né? Mas nós somos civilizados, né? Se você que está me ouvindo aí não é civilizado, não vou garantir que não vai rolar algum estresse no restaurante, tá? Vamos Não dá pra falar. generalizar, gente. A gente tá no Instagram. Dizem que a galera do TikTok é mais gente boa, eu não sei, né? No YouTube também, não sei, mas a galera do Instagram não anda muito civilizada, não. Então é bom a gente dizer que pode haver exceções. Mas o fato é que se vocês nunca fizeram a noite do casal, tirem essas primeiras noites pra curtir e depois vocês vão inserindo esse momento de conversa. É importante conversar sobre isso, sejam intencionais sobre isso. Eu atendo muitos casais, mulheres, que têm um problema assim, que tem que resolver e elas ainda não acharam o momento certo de falar aquilo. Caramba, vocês veem que é o extremo, né? Enquanto tem mulheres que tudo já querem até bater no marido, tem mulheres que não falam nada e o contrário também acontece. Então a gente tem que decidir resolver as coisas do casamento. Isso é o que mantém a paixão, mantém a admiração, que é o que nós temos. É isso aí, minha gente. Muito obrigado pelo teu tempo. Muito obrigado aí por permitir a gente entrar na tua casa, compartilhar algumas coisas aí que tenho certeza que vão contribuir na sua vida 2. E até o próximo sábado. Até mais.